Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Mônica e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante, que é deixar o passado no passado. E é um assunto que pode parecer até mesmo simplório, mas que deixa muitas pessoas aprisionadas por não saberem como realmente, o que fazer quando nós temos algo que aconteceu com a gente lá no passado que ainda está influenciando nas nossas tomadas de decisões, nos nossos posicionamentos e muitas vezes atacando, nos paralisando em várias situações do nosso cotidiano, do nosso dia. Ou seja, situações que aconteceram há muito tempo, recentemente, que ainda tem feito com que você não aprecie aquilo que está na sua vida hoje, ou que faça com que você não vislumbre tudo o que tem para você de maravilhoso, de fantástico em diversas áreas da sua vida no seu futuro. Então nós vamos falar sobre um tema muito delicado, muito necessário, que é fundamental para o nosso crescimento pessoal, para o nosso crescimento espiritual também. Mas eu quero te trazer uma boa notícia, que é possível por meio da palavra de Deus e também por desenvolvimento pessoal, a gente conseguir de fato deixar aquela situação complicada, delicada, muitas vezes até infame no passado e a gente conseguir tomar as nossas decisões que a gente tanto precisa no nosso dia a dia. Vamos lá? Então, para a gente começar essa conversa, eu vou trazer vários versículos aqui bíblicos que embasam esse meu pensamento. E eu queria muito trazer um versículo que se encontra lá no capítulo de Isaías, Isaías 43, versículo 18, para te servir como um estimulante, como uma palavra orientativa da parte de Deus, de que é possível vislumbrar a salvação, vislumbrar situações boas, mesmo que você esteja no caos. A palavra de Deus diz lá em Isaías 43, verso 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. A palavra de Deus já fala aqui que não é para a gente se lembrar das coisas que se passaram, para a gente esquecer, porque Ele está fazendo nova todas as coisas e que Ele está prometendo para a gente que Ele vai fazer coisas novas e que Ele vai colocar um caminho no deserto e rios no ermo. Ermo é deserto. Então a gente está falando de o impossível que está nas mãos de Deus. Existe uma frase muito boa que diz assim, que o possível cabe a nós fazer e o impossível está nas mãos de Deus. Se você está fazendo o seu possível, então descanse, porque o impossível Deus fará. E é com essa palavra que eu quero começar hoje, para que você desapegue daquela situação dificultosa, dessa situação humilhante que você passou no seu passado, mas que você está preso agora. Quero começar com esse versículo para te encorajar que Deus é o Deus que faz coisas novas, que promete, que fala coisas bonitas, mas que Ele faz. E eu já poderia aqui começar a citar diferentes momentos históricos registrados na Bíblia que mostram quanto Deus interviu na nossa humanidade para mostrar para o homem, para mostrar para a mulher que em meio àquele caos ele estava presente, que em meio àquela situação dolorosa ele poderia e ele iria mudar o rumo e que aquela situação naquele momento não estava definindo em nada a vida daquela pessoa. Era uma experiência, era algo que ela poderia usar como uma experiência, uma história para contar, para ajudar os mais novos a nunca se esquecer do que Deus fez na vida dela. Então pense assim também na sua vida, de que Deus é aquele que fala aqui no versículo 18, não vos lembreis das coisas passadas e nem considerei das antigas, porque eis que farei uma coisa nova e agora sairá à luz.
E essa palavra, gente, é muito boa porque a gente está vendo aqui uma pessoa que a gente pode considerar que está em uma depressão profunda, né? Que para ela esquecer desse problema dela, porque agora sairá a luz da salvação que Deus está providenciando para ela, né? E ele até pergunta assim: porventura não sabereis? Eis que porém um caminho no deserto. E nesse deserto, e rios no ermo. E nesse deserto também colocarei um rio para que você possa se saciar, possa se satisfazer as suas necessidades básicas e não se sinta ali atormentado por essa situação. Então aqui nesse vídeo eu quero falar com você que muitas vezes é importante a gente reconhecer que as nossas experiências fazem parte da nossa história e que você não deve ficar preso a essas histórias que você passou. É muito fácil que a gente fique em uma situação de se perguntar, de culpa, por que eu me coloquei nessa história, por que isso aconteceu comigo, de nós entrarmos num ciclo de arrependimento, num ciclo de remorso, de tentar entender por que essa situação tão dolorosa, vexatória, por que esse relacionamento me levou a tanto, uma situação humilhante como eu estou nesse momento, porque talvez seja diferente, né? Uma situação de uma amizade que foi uma amizade abusiva, uma situação de humilhação no seu trabalho que até hoje mexe com você e você se sente agarrado a essa história. Hoje eu vejo pessoas que acabam desperdiçando a própria vida, a sua própria vida, uma vida cheia de possibilidades, de realizações, por conta de uma situação que aconteceu há muitos anos ou há meses recentes, e ela está deixando isso como se fossem vários cadeados pararem a sua vida e definirem o que ela é nesse momento. Mas o que eu quero te dizer é que essa situação não te define. Não importa o que te aconteceu, se foi algo extremamente humilhante ou não, vergonhoso, enfim, o que for que tenha acontecido na sua história, isso não te define. Muitas pessoas, por exemplo, posso colocar aqui, que não conseguem ver um sentido na sua própria vida quando acaba um relacionamento. Quando ela termina um relacionamento de longa data ou de curto período, algumas pessoas com dependência emocional de outras, que por terminarem aquele relacionamento, que muitas vezes nem ia muito bem, às vezes era até um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, um relacionamento onde essa pessoa recebia migalhas e ela aceitava mesmo assim, e com o término disso, ela vê ali o próprio término da sua vida. Algumas pessoas até chegam a considerar delas tirarem a própria vida. É um absurdo. Como é que a gente pode entregar o poder da nossa própria vida a outra pessoa? Como é que eu posso determinar que aquela pessoa que fez algo ruim comigo defina que eu seja daquele jeito? Então não entregue o poder da sua vida, da sua história para outra pessoa. Porque ao invés de você ver a situação dessa forma, desse jeito que eu acabei de relatar, você não vê essa sua história de uma outra forma. De que forma? A forma de um livramento. A forma de que Deus não tira nada da nossa vida que não seja para nos dar algo melhor. E eu posso garantir para vocês que Deus não tirou nada, absolutamente nada da minha vida, que depois Ele não me entregasse tudo melhor, 1000 vezes melhor daquilo que eu tinha naquele momento. Doeu naquele instante em que eu perdi. Questionei o porquê que eu estava passando por aquilo e por que eu havia perdido aquilo que eu estava perdendo na minha vida. Mas depois que eu tive na minha vida entregue por Deus aquilo que eu jamais esperava ter, mas simplesmente eu só pude ter isso porque aquele algo, aquele pouco, aquilo que não era suficiente para mim foi embora. Então, da mesma forma, eu quero que vocês pensem para relacionamentos entre amizades, que muitas vezes você se doa por essa amizade ou se doou por essa amizade e teve um retorno tão complicado. Independente da situação, sempre pense de um outro viés, que é livramento de Deus. Que Deus não tira nada da sua vida, Ele te livra.
Ele te livra de situações que você desconhece, que poderiam se tornar muito piores do que aquelas que você viveu. Acredite que situações, elas podem se tornar piores do que já estão. Então, o intuito de falar aqui com você é que você entenda que a gente não pode mudar o que aconteceu no nosso passado, mas a gente pode muito escolher como que a gente lida com esse passado no nosso presente, e lidando isso com olhos diferentes, olhos com uma visão positiva sobre aquela situação que nos aconteceu. E para esse momento, eu separei aqui um versículo para que você refletisse sobre ele, que está lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13. E ele diz assim na íntegra: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. A gente só consegue ir para frente, os nossos pés eles movem para frente, porque nós não estamos olhando para trás. Então esqueça essas situações que aconteceram na sua vida e avance para aquilo que está adiante de ti, aquilo que está melhor, o que é melhor está diante de você e vá. Então fique com esse versículo nesse momento. Um outro ponto muito importante que eu gostaria de deixar aqui com vocês é sobre o perdão. E essa palavra perdão, para muitas pessoas, ela é muito complicada, porque a gente não entende muito bem as diferentes realidades que acontecem no mundo. Existem situações que são extremamente delicadas, que feriram a integridade da pessoa, que feriram a sua pureza, que feriram a sua honra. Situações muitas vezes que envolvem famílias, filhos, enfim. Situações muitas vezes, né, que fogem do nosso conhecimento devido à maldade ter se espalhado no mundo. Então, por isso, pensar muitas vezes em perdão para essas pessoas é um assunto extremamente delicado, é um assunto extremamente que nem se deixa ser cogitado na mente dessa pessoa por ter convivido com uma pessoa tão ruim, lamentavelmente horrorosa de espírito. E mesmo assim, eu gostaria de mostrar a você a importância de perdoar a si mesmo, porque muitas pessoas acabam jogando para si a culpa daquele evento. E eu queria propor o perdão de dois viés: o perdão a si mesmo e o perdão ao outro que te feriu. Porque essa é uma etapa fundamental para que você consiga, de fato, deixar isso para trás e seguir adiante, conforme a gente acabou de ler lá em Filipenses. É uma etapa para que você consiga desatar dessa pessoa que te feriu tão fortemente e você conseguir viver aquilo que está proposto diante de você. O perdão é algo libertador. Com certeza vocês já ouviram essa frase: quando não tem liberação de perdão, você sente raiva. Na verdade, quem está tomando o veneno é você mesmo, porque a outra pessoa não está sendo afetada. É você que ainda continua sentindo cada vez mais o ódio por aquela pessoa, mas esse sentimento não afeta o outro. Afeta totalmente o seu corpo, o seu organismo, o seu espiritual. Então, nesse momento, eu quero fazer uma pausa para conversar com vocês sobre isso, sobre o perdão. Então, por isso, eu gostaria de convidar a você a verbalizar para o mundo físico, para o mundo espiritual, a seguinte frase: de que você libera o perdão para aquela determinada pessoa e siga em frente. A pessoa que plantou aquilo, ela terá a sua própria colheita, ela é responsável por seus atos, ela irá encontrar os frutos daquela ação. Então deixe isso, desamarre-se dessa pessoa, liberando ali o perdão. E para embasar esse meu pensamento, eu gostaria de trazer aqui para vocês um verso que está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 14, que diz assim: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós.
Quando a gente pratica esse ato de perdão, te permite com que haja um espaço de cura e um espaço de crescimento em nós. A gente permite com que Deus, ele haja, que Deus trabalhe ao nosso favor e que a situação que aquela pessoa nos provocou, ela viva com ela e que eu saia esse sentimento complicado que está dentro de mim, eu permito essa ação de cura, de transbordo, de vida dentro da minha própria vida. E algo que eu quero muito conversar com vocês aqui é que nesse momento é muito importante que você desenvolva o seu amor próprio e que você trabalhe a dependência emocional que existe dentro de você em relação às outras pessoas. E como que você pode trabalhar isso, essa questão do amor próprio, essa questão da dependência emocional? Fica uma dica, pessoal. Foque em você. Foque em você para você ficar forte. E se você está em um relacionamento abusivo, recebendo migalhas, onde que você só consegue muitas vezes ficar preso a um momento da história de vocês, que lá no começo era muito bom, mas que nesse momento você não está, esse relacionamento não está muito positivo, tome essa decisão. Tome a decisão de desejar para você algo mais. Trabalhe essa questão do amor próprio, trabalhe essa questão da dependência emocional, essa dependência de que você está vendo que essa amizade está sendo abusiva, está sendo algo retirado de você constantemente, a pessoa está aproveitando de você. Vou deixar aqui de sugestão para você, é uma história para você refletir, uma história da moedinha, uma história que faz muito sentido para que você observe o que está acontecendo com você, que muitas vezes a gente permite algumas situações que a gente está passando. E é muito bom a gente refletir nessa história para que a gente não repita alguns processos na nossa vida nesse momento, né, no presente e também no futuro. Então a história é uma história de uma moedinha que o menino ele recebeu, uma moedinha de 10 centavos, uma criança, e a criança ela não tem muito noção do valor, né, do valor da moeda. E ela foi no museu com o pai dela, e no museu tinha um vaso caríssimo, e essa moedinha caiu dentro do vaso. E a criança foi pegar. No momento que ela foi pegar, a mãozinha dela ficou presa. E as pessoas ali do museu, elas sabiam que aquele vaso era valiosíssimo. Tentavam tirar a mão dessa criança, não conseguia. E insistentemente, até que perceberam que não ia sair. E eles tinham duas alternativas. A primeira alternativa era de colocar um óleo para que com o óleo a mão dessa criança deslizasse e saísse. E a outra alternativa era de quebrar o vaso. Obviamente que ninguém do museu queria isso, porque era um artefato antiguíssimo e ao mesmo tempo, como que ia fazer? E o pai então falou assim, meu filho, você tá com a mão aberta ou você tá com a mão fechada? A criança falou assim, ai pai, óbvio, eu tô com a mão, tô segurando a moedinha. E era por causa disso que não saía. A mãozinha da criança não saía. Aí o pai falou assim, não, meu filho, larga isso. Eu vou te dar aqui, eu te dou uma nota de 100. Abre a mão e solta essa moeda. E o pai vai te dar uma nota de 100. A criança não quis. Por que eu tô contando essa história? Porque quantas vezes a gente está assim, Deus querendo entregar algo novo pra gente, algo muito maior, e a gente está ali como aquela criança, você está ali como aquela criança, segurando aquela moedinha porque ela é muito importante, porque você só tem ela, porque ela é valiosa demais. E Deus está ali, não, meu filho, eu tenho algo muito maior para você. Lembra que eu disse no começo do vídeo que Deus não tira nada, Deus nos livra de determinadas situações? E essa história se repete a todos os instantes da nossa vida. Você tem que entender o seu próprio valor perante a vida, para que você entenda que você merece muito mais que uma simples moedinha que você está agarrando. Porque Deus diz que Ele é capaz de fazer coisas impossíveis. Nós lemos aqui no início do vídeo, lá em Isaías, falando que Deus vai fazer caminhos no meio do deserto, rios, Ele vai colocar riachos, rios no ermo, porque Ele é o Deus impossível, Ele traz a vida daquele que está morto, Ele cura, faz milagres, Ele faz o impossível por nós. Essa é a especialidade dele na nossa vida. E eu gostaria muito de que você refletisse sobre isso, sobre o poder de Deus, que por mais que você se veja nesse momento numa situação complicadíssima, que como eu disse, né, a mensagem principal do vídeo é deixar a situação
do passado, no passado, e você enxergasse que Deus é poderoso para fazer isso na sua vida também, pedindo a Deus por meio de orações, de contrição, de jejum, enfim, conversando com Deus sobre as suas necessidades, para que você consiga enxergar o seu próprio valor, que você também, independente da situação difícil que você está vivendo ou viveu, você pode passar por ela também. Assim como Daniel, na cova dos leões, ele conseguiu enfrentar seu temor, seu medo ali no meio daquela cova, escuro e sozinho, o povo no meio do deserto. Então a gente tem que perceber que muitas vezes nós estamos passando por determinadas situações, passando por elas. Nós não vamos ficar ali. E nós não devemos ser aqueles que olham para aquela situação de uma forma negativista, porque o povo do deserto Deus tinha tirado, passado pelo mar, e eles só olhavam para o Egito com saudade. Ah, se nós tivéssemos ali os nossos alhos, nossas cebolas, ali enquanto eles eram cativos, eles eram escravos e não conseguiam enxergar toda a grandiosidade de Deus, todos os milagres que tinham acontecido, da libertação do próprio povo de Israel. Eles não olhavam para a situação dessa forma. Troque esse olhar, enxergue o seu valor perante Deus, para que você pare de repetir determinadas histórias na sua vida, para que você consiga mudar a sua visão nessa situação que você está passando ou que você já enfrentou, renovar os seus olhos, renovar a sua mente, para que você consiga ver tudo isso de uma forma diferente e contar isso de uma outra perspectiva, entende? E eu gostaria muito de deixar com vocês aqui, nesse momento no nosso vídeo, trazer exemplos bíblicos de pessoas que conseguiram deixar o seu histórico, as suas experiências ruins para trás e viver o novo. Mesmo que a situação foi extremamente difícil, essas pessoas que eu vou citar aqui, elas conseguiram olhar para frente e viver a história que estava diante delas, olhando para a história com viés positivo e não de amargura. Então, o primeiro aqui que eu quero trazer de um exemplo inspirador que conseguiu fazer isso foi José. José, ele foi vendido por todos os seus irmãos. Seus irmãos lançaram numa corra, venderam muito barato como escravo para o Egito. Ele ficou por anos numa cadeia, preso, até que chegou o dia que ele foi lembrado. Ele esteve diante de Faraó e a sua história foi completamente mudada. Ele se tornou o segundo que mandava no Egito depois de Faraó. E José, ele conseguiu viver esse novo, ver uma história nova, deixando isso para trás. Ele se encontrou com seus irmãos, ele perdoou todos eles. Isso é uma história que mostra o quanto que é importante deixar o seu passado de tristeza, de dor, de miséria para trás, para viver todo o reinado, para viver todas as conquistas. José se tornou um homem muito famoso, poderoso, rico. Olha, de bens materiais ele era riquíssimo, conseguiu constituir uma família que ele não tinha porque ele foi vendido muito jovem. Então, assim, a história dele foi significativamente modificada, porque ele conseguiu ver, mesmo lá dentro da prisão, mesmo ele escravo de Potifar, enfim, mesmo na situação que estava complicada para ele lembrava de Deus, e lembrava de Deus não como um Deus que estava punindo ele, mas como um Deus poderoso que, se Deus quisesse, ele mudava a história dele. Então, essa é uma história que mostra um personagem histórico, real, que de fato aconteceu. Ele é citado nos livros como, de fato, o governador do Egito. E essa história nos traz à memória a importância da gente deixar, de fato, tudo isso para trás. Um outro personagem que eu gostaria de ter aqui, mostrar aqui para vocês, é Paulo, que ele se converteu e se dedicou a espalhar o evangelho. Paulo, ele era uma pessoa que perseguia os cristãos, ele matava, ele era o perseguidor oficial dos cristãos. Mas a partir do momento em que ele se tornou seguidor de Cristo, ele usou isso, essa sua história, todo o conhecimento, ensinamento, instrução humana, de conhecimento mesmo dele, ele usou para propagar
para disseminar o Evangelho de Jesus até o último dia. Então, esses dois personagens que eu citei aqui contam histórias de que é possível encontrar uma redenção e um propósito, mesmo após experiências dolorosas. E para finalizar, eu gostaria de trazer muito nesse item aqui, para nós trazermos à memória aquilo que nos traz esperança. E para isso, além dessa frase ser uma citação bíblica, eu gostaria muito de trazer para vocês um outro versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim, que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Vou repetir. Isso é algo que a Bíblia nos promete. Vamos lá? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Lembra que no começo do vídeo eu havia dito que quando a gente deixa de fato o passado no passado, essa situação ruim lá para trás, a gente permite com que novas histórias aconteçam na nossa vida, algo muito maior aconteça na nossa história, como aquilo da historinha da moedinha, do menino com a moedinha, a gente permite, porque a nossa mão não está fechada. Quando a nossa mão está fechada naquela dor, naquele passado, ela não está aberta para receber algo novo de Deus. A gente não está disponível para viver uma história diferente. Ao contrário, a gente pode até favorecer com que as mesmas histórias aconteçam com a gente, como que eu estava dizendo antes para vocês. Então, nesse momento, eu gostaria muito de falar com vocês sobre isso, de que deixe no passado, deixando para trás todas as coisas que te aconteceram e avançando em direção às novas, às novidades de Deus. E como que a gente pode fazer isso? Trazendo a memória. E é nesse momento que você vai buscar. Traga a memória tudo o que te dá esperança. Traga à memória os versículos que Deus fala com você, do quanto para você ser forte e corajoso. Traga à memória as promessas de Deus para você. Traga à memória todos os dias que Deus fala com você, não temas. Traga à memória as bem-aventuranças, traga à memória as mensagens de Deus que te favoreçam, que te impulsionam, que mostram que você é filho de Deus e que você consegue mudar essas histórias na sua vida. Traga à memória as promessas de Deus na sua vida. Porque ficar focando no passado só vai atrasar todo o seu processo de conquista, o seu processo de melhoria, o seu processo de desenvolvimento pessoal, tudo isso vai atrasar seu processo e você não quer ficar nisso, você quer alcançar de fato algo novo. Então traga à memória todas essas promessas de Deus para sua vida. E acredite no poder da fé, acredite no poder da oração. Leve toda essa situação novamente diante de Deus. Se coloque aberto, coloque aberta diante de Deus e tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Todas as vezes que houve uma cura, que mostram que Jesus realizou essa cura, Jesus falou assim: sua fé te salvou, a sua fé te curou. É impossível agradar a Deus sem fé. E eu quero que você se apegue nessas palavras, quero que você coloque isso na sua mente, para que você atraia todas as promessas de Deus para a sua vida. E para finalizar, para nós de fato conseguirmos deixar o passado lá para trás e abraçarmos todas as bênçãos que Deus nos proporciona, eu gostaria de deixar esse versículo que eu comecei lendo com vocês, lá em Isaías 43, no verso 18 e 19, que diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Então, que possamos confiar em Deus para nos guiar em direção ao futuro. E quando nós estivermos caminhando, que nós sigamos com confiança, com a certeza de que é Deus que está nos guiando. E eu quero agradecer aqui você que chegou até esse momento, por me acompanhar nessa jornada de reflexão. Se você gostou do vídeo, deixa aqui seu like. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, se quiser conversar com a gente, deixando algum comentário. Vai ser muito legal ver sua mensagem por aqui.
Então é isso, pessoal. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever aqui no canal e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.